Vamos conferir aqui informações da Ponte Preta Macaca, que finaliza a sua temporada enfrentando o Coritiba, que também finaliza. Os dois não têm mais nenhuma pretensão na competição, né? Um já subiu, o Coritiba, e a Ponte permaneceu na Série B, a B-Zona. Por isso, o jogo foi antecipado para hoje. Antônio Lupe chegando aqui na tela da Band. Diz aí, Lupe. Batista, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Como você disse, né, o encerramento da temporada 2021 para a Ponte Preta, que garantiu o seu principal objetivo, que era a permanência na Série B, na rodada passada. Venceu Confiança pelo placar de 1-0 e, por isso, o jogo contra o Coxa, hoje às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, não vale nada nem para a Ponte Preta e nem para o Coritiba, que também já conquistou o seu principal objetivo, o retorno para a elite do futebol brasileiro. Até por conta disso, o técnico Gilson Kleina deve escalar um time alternativo, com atletas que não receberam oportunidades no decorrer da temporada e também dos jovens atletas formados na categoria de base da Ponte Preta. Ontem, antes do último treinamento, o Gilson Kleina bateu um papo com os jornalistas, fez aí um resumo da trajetória da Ponte Preta na Série B, que não foi nada fácil, vários problemas dentro e também fora de campo. E a grande pergunta que fica é se o Kleina vai permanecer na Ponte Preta para a próxima temporada. Tem essa troca de diretoria, novos dirigentes vão conduzir a Ponte pelos próximos 4 anos e por isso essa situação ainda não está definida. Na entrevista, Kleina falou a respeito do seu futuro. Dizer que aqui teve um cara que se entregou de corpo e alma para a nação pontepretana. Todo o carinho que eu recebo, eu quero retribuir, se amanhã vai ser na coletiva ou não. Mas é importante a gente tentar terminar de forma positiva, deixar que a nova gestão possa decidir da melhor maneira possível o que eles pensam, o que eles querem de futebol, o que eles pensam para o ano seguinte, qual que vai ser o comandante, se é comigo ou não. Deixar bem à vontade para não ter nenhum tipo de problema. Então, esse é o meu pensamento, se puder entregar com mais uma vitória, esse é o nosso intuito, é o que nós queremos, para, claro, né, ficando ou não, que haja um avanço. Eu acho que é isso que precisa agora, é ter um avanço na Ponte Preta para tirar como exemplo, né, esses 2 anos que passaram aí. Esse foi um ano difícil. E já são 5 passagens pela Ponte Preta, 223 jogos. Hoje à noite completa o jogo de número 224 à frente do comando técnico da Macaca. E ele também fala a respeito do time que vai colocar em campo para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai terminar da melhor maneira possível, pedir para os atletas que a gente ter o maior respeito com o Coritiba e a gente ter o maior respeito com o nosso torcedor, tentar terminar de forma honrosa. A gente sabe que vai ter algumas trocas. A gente tem jogadores que realmente fisicamente esgotados que não vão para o jogo, que é o caso do Camilo, o caso do Rodrigão, o Ednei, que jogou no sacrifício nesse jogo do Confiança, o próprio Fábio que está lesionado, o Ryan. Enfim, Rafael que está lesionado, muitos jogadores no DM. Então a gente fez esses 3 dias de preparação, a gente teve a montagem da equipe. Bom, então o Kleina já adiantando que vai colocar em campo um time alternativo. Difícil colocar a escalação para o torcedor da Macaca, mas projetando a provável formação para o jogo contra o Coritiba, a Macaca deve entrar em campo com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, a presença do Felipe Albuquerque ou do Kevin, existe essa dúvida. Na zaga, o Gustavo Cipriano ao lado do Thiago Lopes. E na lateral esquerda, o Marcelo Hermes. No meio-campo, André Luiz, Leonaldi. E também a possibilidade do Matheus Anjos começar a partida entre os titulares. Tem uma pequena possibilidade também do Fecim. E no ataque, Moisés, Josiel e o Thales. Esse é um provável time alternativo da Macaca para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. E como foi destacado pelo Júlio, na temporada que vem, em 2022, a Ponte já sabe que vai ter pedreira no início da temporada no Campeonato Paulista, em frente ao Palmeiras, fora de casa. Batista. Júlio Nascimento, falando um pouco aí do adversário, né? A Ponte pretende colocar jogadores que não estavam sendo aproveitados e o Coritiba vai fazer o mesmo? Vai fazer o mesmo, Batista. O Coritiba também já liberou vários protagonistas aí da Série B. Ainda há uma dúvida, né, sobre a utilização de alguns jogadores. É o Gamalho brigando aí por números melhores no campeonato.
Mas a tendência é que os dois times sejam alternativos. O Coritiba também já começa a pensar em 2022, que vai ser um ano de Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais chance de título, mas está com acesso assegurado. Você está com a escalação aí, com a classificação. Existe alguma possibilidade do terceiro colocado em caso de derrota do Coritiba? Não vale nada, tá? Mas é sempre aquela, né, nomenclatura. Foi vice-campeão brasileiro da Série B, como se valesse alguma coisa. Mas sabe como que são as coisas, né? No futebol tudo vale. Existe essa possibilidade do Coritiba perder o vice-campeonato? Tem, Batista. O Coritiba está empatado com o Goiás, né? Os dois times estão com 64 pontos. A vantagem do Coritiba é ter uma vitória a mais do que o Goiás. Então, se o time perder hoje contra a Ponte e o Goiás empatar, por exemplo, contra o Brusque, o Goiás fica com o vice-campeonato, né? Então, é assim, para o Coritiba seria importante tentar trabalhar por essa vitória aí para ficar com o vice-campeonato, até porque a colocação vale pontuação no ranking da CBF, vale premiação, tem uma série de benefícios aí você terminar numa pontuação alta. Então, acho que o Coritiba não vem com um time reserva não, hein? Ele vem para ganhar o jogo. Não, que vem para ganhar o jogo independente das peças, vem. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Como eu também acho que a Ponte vai jogar para ganhar o jogo independente das peças. Agora precisa ver se vai ter capacidade. E tem a história da motivação também, né? A motivação é quase zero para os dois. Mas eu só espero que os jogadores da Ponte joguem com hombridade, com respeito às tradições e para pelo menos encerrar de uma maneira honrosa essa Série B, que foi um horror, foi terrível em todos os aspectos para a Ponte. Ainda bem que esse grupo de jogadores que honrou a camisa e o técnico deram conta do recado. Então, esperar uma grande partida, eu sinceramente não espero, mas eu espero pelo menos que o povo, que os jogadores corram, né, Batista? Para você, Tigrão. Batista. Oi, Júlio, pois não? Só para ajudar aí no comentário do Tigrão, só para não ficar a dúvida, o Coritiba liberou o Wilson, o Val, o Henrique e o Robinho. O William Farias e o Rafinha estão suspensos. Então, já são 6 titulares que não jogam. O Léo Gamalho vai jogar, porque o Léo Gamalho está buscando aí bons números do campeonato. O Vagninho e o Gustavo Bochecha. Entre os principais destaques do time, esses 3 nomes estão confirmados para o jogo de hoje. Perfeito. Então são 6 titulares ausentes. Pois não, Tigrão? Queria responder fazendo 2 perguntas para você. Então vai. Você só fala sim ou não. Combinado. A Ponte está bem de grana? Não. O 13º colocado ganha uma premiação maior do que o 14º? O 14º ganha maior do que o 15º ou não? Sim. Então por que não seguraram os caras para esse jogo, pô? Questão de mais 3, 4 dias. Vai todo mundo para a justiça mesmo. Todo mundo que está atrasado aí, quer dizer, tomara que não vá, mas existe uma possibilidade. Por que não seguraram os caras, aí arruma uma premiaçãozinha melhor? Ora, mas não vale nada. O Júlio lembrou um fato importantíssimo. Quanto melhor a classificação, melhor é a premiação. Então por que já liberaram? O nego já limpou o armário, já foi para o Instagram agradecendo, que o Rodrigão disse que agora é um torcedor da Ponte. Pô, segura, moçada, vamos fazer o seguinte, tem um aí para pagar para vocês, isso aqui vai ajudar. Vamos ganhar o jogo, quem sabe a Ponte termina em 12º. É melhor do que terminar em 16º, que não cai. Ou não? Ou estou falando bobagem? Você discorda de mim aí, ô Batista, sim ou não? Não discordo não, você está absolutamente correto. Você vê, é possível sempre achar um motivo, um jeito de que a partida vale alguma coisa. Então, nesse aspecto financeiro, vale muito. Se encerrar a nossa enquete aqui, vamos ver o que é que o torcedor está achando, qual é a expectativa. Deu Ponte, olha lá. 58,3, 33,3 para o Coritiba e 8,3 o empate. E eu quero encerrar aqui com o Antônio Lupe. E veja como que o futebol está pobre, né? O torcedor da Ponte que for lá hoje, vai ver o Léo Gamalho e tal, vai falar assim, um cutuca o outro, fala assim, pô, você lembra como que a gente já xingou esse grandão aí? E hoje o cara está disputando a artilharia do campeonato. Vai vendo onde é que nós estamos amarrando a mula do objeto esférico no Brasil.